Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, agraciado, debaixo da paz, da misericórdia do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela minha vida, pela vida de meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe do alto da cabeça à planta dos pés. Glórias a Deus. A palavra está em Gênesis capítulo 37, de versículo 1 em diante, onde fala da família de Jacó. Jacó tinha uma família muito grande, 12 filhos, e um dos seus filhos foi José. José era um dos seus filhos predileto, aonde o seu pai Jacó fez uma túnica para José, e os seus irmãos não gostaram. Seus irmãos tinham muito ciúme, uma por conta da túnica que seu pai deu para José, e também eles viam José como um sonhador. E o Senhor Deus tinha um propósito muito grande na vida de José. E o Senhor deu um sonho para José, e José interpretou esse sonho contando para os seus irmãos e o seu pai. E os seus irmãos, que já eram ciumentos, eles interrompeu o sonho de José por um período, por um tempo, ou seja, com o ciúme de José. A palavra nos fala, meus irmãos, que a gente tem que ter muito cuidado com a inveja, com os invejosos. E a inveja nunca são de pessoas estranhas, porque pessoas estranhas, distantes da gente, eles não têm ter inveja da gente, porque são pessoas distantes e não nos conhecem, mas que a inveja vem de pessoas próximas. E assim não foi, e assim foi com a família de Jacó, com os filhos de Jacó para com José, o seu irmão. E eles já tendo, depois que José contou esse sonho, onde pelo qual seus irmãos iam reverenciá-lo, eles não gostaram. Eles tiveram a ideia entre irmãos de pegar e vender José. Pegaram José, jogaram no poço e venderam como escravo. Nessa época, nessa época que eles jogaram José no poço, passou uma carruagem de escravos do Egito, os israelitas, para o Egito, e assim eles pegaram e venderam José. José, chegando no Egito, ele foi vendido para Potifar. Potifar era um dos braços direitos do faraó. E chegando lá, Faraó gostou de José, comprou e deu liberdade para José comandar os seus negócios. Só que a mulher de Potifar se apaixonou por José, porque já a palavra fala que José era um rapaz bonito e sua esposa se apaixonou. Só que José não quis nada com ela, porque José tinha um propósito, José honrando o seu propósito e também sendo honesto para com Potifar, que tinha confiado a ele sua casa, seus negócios, e sua esposa, não se conformando com a atitude de José, ela ficou com a capa de José. Quando José foi embora, fugindo da sedução dela, ele pegou e deixou a capa com ela, e quando seu esposo chegou, ela contou que José estava seduzindo. E não foi bem assim, foi ela que fez. Só que José foi honesto e José honrou ao Senhor e o seu patrão. Ou seja, só que quando ela contou para Potifar mandou prender José. E José foi para a prisão. E quando o copeiro e o padeiro do rei Faraó, também desobedecendo às ordens do Faraó, eles foram presos. E eles foram presos na mesma cela que José estava. José já estava lá fazendo um bom trabalho. E
esse tempo todo que José passou por essas adversidades, o Senhor estava, a palavra nos fala que o Senhor estava com José o tempo todo, para que o propósito de José se cumprisse, porque mesmo os seus irmãos, a mulher de Potifar, todos eles estavam cooperando para o bem, para que o propósito de José se cumprisse. E assim ele fez. Ele, chegando lá na prisão, o copeiro e o padeiro, que foram presos, que desobedeceram a Faraó, e eles tiveram um sonho, tanto o copeiro quanto o padeiro, e contou para José, e José interpretou o sonho deles. E como José interpretou, assim aconteceu. E eles, saindo da prisão, o copeiro e o padeiro, José pediu para que eles contassem tudo o que aconteceu para o seu patrão, para que ele, José, com esperança de sair dali, né, da prisão. Só que ele esqueceu, ainda o tempo do Senhor não tinha chegado ainda não era o dia de José sair da prisão, pois o Senhor ainda tinha um propósito para com José lá na prisão. E assim o Senhor já estava preparando Faraó, o rei Faraó, para que libertasse José. E um certo dia, o Faraó, o rei Faraó, teve um sonho. E quando ele estava contando para os seus, para interpretar, eles não conseguiram interpretar. Foi aí que o padeiro e o copeiro lembrou de José e falou a ele de José, que José tinha interpretado esse sonho. E como José tinha interpretado, assim aconteceu. E aí o rei pediu para que José fosse lá interpretar esse sonho para ele. E assim fizeram. José recebeu o recado, José fez a barba, tomou banho, fez a barba, trocou de roupa e foi lá interpretar o sonho para o rei. Chegando lá, o rei, conversando com José, e José contou ao sonho a José, e José interpretou o sonho. E no verso 9 diz assim: o faraó disse a José, no verso 15, o faraó disse a José: tive um sonho e ninguém conseguiu interpretá-lo. Ouvi dizer que você houve um sonho e é capaz de interpretá-lo. José respondeu: eu mesmo não posso fazê-lo, mas Deus vai dar uma resposta favorável a Faraó. Então Faraó contou ao sonho a José: sonhei que estava em pé na beira do rio Nilo. De repente vi que 7 vacas belas e gordas saíram do rio e ficaram pastando num capinzal. Logo depois saíram outras vacas feias e magras. Nunca vi vacas tão feias em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comeram as primeiras 7 vacas gordas. E para meu espanto, notei que essas vacas continuavam muito magras, mas depois de terem comido as outras, então engordei. Dormi de novo e tive outros sonhos. Sonhei que de um só talo saíram 7 espigas cheias e boas. Depois nasceram no mesmo talo 7 espigas miúdas e murchas. Essas requidas pelo vento leste, e a espiga magra engolia as 7 espigas boas. Então José interpretou ao rei esse sonho, e o rei, convencido com o que José estava contando, e José também aconselhou para que o rei contratasse um administrador
para aquele tempo que ia acontecer no Egito, que ia ter uma seca, 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Então ele pediu para que ele contratasse um administrador, para que esse administrador viesse cuidar desses 7 anos de fartura, porém ia acontecer 7 anos de escassez. E o rei também, tão convencido do sonho de José e do que ia acontecer, que ele acabou contratando José para ser um dos seus administradores. Aí, meus irmãos, fica a palavra que toda essa trajetória de José, os seus irmãos, os seus sonhos, tudo o que aconteceu, a mulher de Potifar que seduziu José, todos eles cooperaram para que o propósito de José viesse a acontecer no tempo do Senhor. Olhe que José passou um período preso, passando por tantas e diversas adversidades. Com a gente não é diferente. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos proteja, nos livre dos invejosos, das pessoas que queiram nos atrapalhar, queiram atrapalhar o propósito do Senhor, porque por mais que as pessoas queiram, as pessoas não conseguem. E aí está a história de José. É uma história longa, que vocês venham, eu aconselho que vocês venham fazer uma leitura em Gênesis 37, capítulo 37, 38, 39, 40. Essa história de José nos faz refletir e saber que a inveja existe entre os nossos e que a gente venha se cuidar. E que o Senhor Jesus nos livre e nos guarde dos invejosos, seja entre família, seja vizinhos, entre amigos. Eu sei que o propósito do Senhor, ninguém vai atrapalhar, né, o propósito que o Senhor tem em nossas vidas. Que o Senhor Jesus nos guarde, nos proteja, nos dê livramento. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus, que o Senhor Jesus os abençoe.